E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Exatas aqui comigo, professor Ivo. E hoje a gente vai dar início a uma playlist que vai ajudar vocês a conhecer os assuntos básicos do Enem, aqueles assuntos que, apesar de serem fáceis, são assuntos muito importantes porque eles ajudam a resolver diversos problemas da prova de matemática do Enem. E a gente vai começar com razão e aí vamos desenrolar alguns conteúdos. Então, vamos para o vídeo. Razão. O conceito basicamente é o seguinte: razão entre A e B é a divisão de A por B. Ou seja, razão é uma divisão. A gente representa geralmente em forma de fração, só que tem um diferencial. Na razão a gente não tem mais numerador e denominador, a gente tem antecedente e consequente. Porém, o consequente que está no lugar do denominador, ele segue a mesma regra da fração, O denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, pense nisso. Razão é uma divisão. Outro conceito que a gente tem de razão é o de comparação. Ou seja, a gente pode usar a razão para comparar duas grandezas. Então, como é que a gente calcula a razão? Simplesmente dividindo o antecedente pelo consequente. Olha o que está dizendo aqui no exemplo 1. Calcule a razão de 1 entre 1 e 5. Quem foi que apareceu primeiro? Ou antes? Foi o 1, Então ele é o antecedente. Quem foi que apareceu depois como consequência? O 5. Então ele é o consequente. E outra coisa interessante nos problemas que envolvem a razão é o seguinte: quando vocês forem montar, lembrem da seguinte informação. Vocês vão ter dois valores. Quem aparecer primeiro na questão, na pergunta, não é nem na questão, porque às vezes a questão dá valores e aí na pergunta ela vai inverte a ordem que ela vai falar os valores. Então, quando você for para a pergunta, quem aparecer primeiro é o antecedente. Quem aparecer depois é o consequente. Montou a divisão, o que é que você vai fazer? Resolver a divisão. Nesse caso aqui, quando eu pergunto, calcule a razão entre 1 e 5, já está respondida aqui, Aqui já é a resposta. 1 está para 5. Olha outra diferença de razão para divisão. Na divisão a gente falaria 1/5. Na razão a gente fala 1 está para 5, porque a razão ela faz comparação e ela faz análise, tá? A gente vai ver isso nesse instante numa questão. E só para terminar essa parte, lembrar do seguinte, toda razão, o resultado dela pode ser dado em forma fracionária, em forma decimal, 1 dividido por 5 dá 0,25, ou em forma percentual, 0,25 é a mesma coisa que 25%. Como é que eu sei isso? Multiplico por 100, a vírgula anda duas casas, fica 25. Um time de futebol tem 33 jogadores, dos quais 11 são titulares, ou seja, aqueles que vão para o campo, Calcule a razão entre, veja só, eu não dei números agora, eu estou dando informações. Tem 33 jogadores ao todo, 11 deles vão para o campo, que são os titulares. Ele quer que você calcule a razão da letra A. Vamos botar aqui letra A. Olha o que diz a letra A. Calcule a razão entre o número de titulares e o elenco. Eu pergunto, quem apareceu primeiro? Número de titulares. Então, titulares em primeiro. 11 está para 33. Isso aqui é 11 33 avos? Não, não é uma fração, é uma razão. Isso aqui é 11 está para 33. Isso aqui ainda cabe uma simplificação. A gente pode dividir todo mundo aqui, por 11. Dividindo por 11, isso aqui, vamos botar aqui, 11 dividido por 11 dá 1, 33 dividido por 11 dá 3. O resultado seria isso aqui. É 1/3 o resultado? De novo, não é 1/3, é 1 está para 3. Significa o seguinte, um titular para cada 3 jogadores, ou a cada 3 jogadores, uma titular. Perceberam que a razão ela tem essa análise, ela é diferente da fração. A fração só dá a resposta e pronto, E a gente tem a letra B também para a gente analisar. Calcule a razão entre o número de titulares e os reservas. Eu tenho 11 titulares. A questão já falou para a gente, 11 são titulares. Só que agora não é o elenco. O elenco é 33. Agora é os reservas. Quem são os reservas? Os jogadores que não vão a campo, Se 11 vão para o campo, eu tiro 11 de 33, sobra 22. Então, 11 está para 22 é a resposta. E aí, a gente vai fazer aquela boa e velha simplificação, divide os 2 por 11, 11 por 11 dá 1, 22 por 11 dá 2. Para cada um jogador titular, nós temos 2 reservas, ou a cada 2 reservas, nós temos um jogador titular. Então é assim que a gente interpreta uma resposta de questões de razão.
Então, é um problema de fração, só que ele tem uma análise diferente. E agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai ver essa parte aqui, ó, razão equivalente e razão inversa. Isso é interessante. O que são razões equivalentes? Razões equivalentes, elas têm o mesmo quociente. Se você dividir essa e você dividir essa, e o resultado delas der iguais, nós temos frações equivalentes. Quanto é que dá 18 dividido por 6? 18 dividido por 6 dá 3. Quanto é que dá 81 dividido por 27? 27 vezes 3 é 81. Então, 81 dividido por 27 dá 3. Olha quem apareceu aqui, ó, a nossa boa e velha igualdade. Então, se nós temos duas frações em que elas têm o mesmo quociente, você divide elas, duas razões, você divide elas e dá o mesmo quociente, nós temos razões equivalentes. E para finalizar, a gente tem o conceito de razão inversa. O que são razões inversas? Quando você pega duas razões, você multiplica uma pela outra. Se o produto der 1, o resultado der 1, então nós temos aí frações inversas. Qual vai ser a característica principal delas? Aquelas que dá para ver no olho. Essa é a vantagem dela. Você olha para ela, você já sabe que são inversas. Porque, ó, 3 está para 5 é o inverso de 5 está para 3. Veja só o que é que acontece se a gente multiplicar, porque está falando produto, né? Se é produto, é multiplicação. Então vamos lá. 5 está para 3, vezes 3 está para 5. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 5 é igual a 1. E aí a gente tem o resultado final. Produto igual a 1, nós temos razão inversa. Pessoal, essa é a parte inicial da aula de razão. Espero que vocês tenham entendido, tirado proveito. Se não entenderam, volta à aula, assiste de novo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que precisam e que vão fazer o Enem também. E até o próximo vídeo.